pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O nosso convidado de hoje é o Dr. Stanley, ele que é advogado e veio falar um pouquinho também do autismo, por ter sido diagnosticado recentemente. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Oliane, muito obrigado aqui pelo convite. É uma honra poder participar aqui do programa de vocês. E vou me apresentar aqui um pouquinho para o pessoal. Meu nome é Stanley Rupert, eu sou advogado há 15 anos, sou especialista em direito previdenciário e também especialista no direito da pessoa com deficiência. Eu comecei atuando no direito do trabalho, mas Deus vai conduzindo a gente para outras causas que eu acho que é o propósito dele, né? Então eu comecei iniciando lá no direito previdenciário, lá em 2008, causas de aposentadoria rural, tempo de contribuição, auxílio-doença, benefício assistencial, e fui me identificando bastante com essa causa, né, que é uma questão social. Geralmente, quando a pessoa chega para se aposentar, ela está com a idade avançada, às vezes pouco recurso financeiro, e eu me identifiquei bastante com essa causa. Mais ainda para as pessoas com deficiência ou pessoas com doença, porque muitas vezes a pessoa tem uma negativa lá do INSS e da justiça e já desiste daquele caso. E eu sou aquela pessoa que eu gosto de ir mais além, de buscar uma brecha, de tentar conseguir aquele direito, porque um benefício previdenciário, um benefício assistencial para uma pessoa, ele gera uma dignidade para aquela família. E eu gosto muito de lutar pelas causas sociais, pela justiça social. Aí eu fiz uma pós-graduação em Direito Previdenciário para entender um pouquinho melhor o procedimento, essas causas, e fui me especializando em benefício assistencial, benefício da pessoa com deficiência, doenças graves, e terminei estando como presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Caruaru e também como presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Nesse caminho, eu tive assento no COMUD, que é o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, e lá agora eu estou como presidente interino, e é uma luta interessante e grande. A pessoa com deficiência, ela vem a duras penas lutando pelo seu direito, pelo seu lugar na sociedade, e é aquela luta constante, é todo dia. Não é, o direito existe, a lei existe, mas se a pessoa não estiver lutando, não estiver gritando, não é efetivado. Nesse andamento, nesse andar, eu fui atendendo várias pessoas com autismo, com TDAH, várias crianças, e aí o que é que acontece? Sempre quando eu vou preparar um processo, eu faço uma entrevista para justamente detalhar. Meu processo não é aquele genérico assim, perdeu no INSS, tem um laudo aqui, tem direito. Cada caso é único, então eu coloco no processo a especificidade de cada caso. E cada criança, cada adolescente que eu ia perguntando ali, eu ia me identificando com uma coisa ou com outra. Nesse caminhar aí, eu terminei suspeitando que eu podia ter TDAH, porque eu tenho muito esquecimento, perco coisa, tenho um cansaço excessivo, e terminei indo buscar esse diagnóstico. E para minha surpresa também fui diagnosticado com autismo. Doutor, e como foi assim, ser diagnosticado com autismo na fase adulta, né? Porque a gente fala muito de criança. E como é que foi descobrir ter esse transtorno agora na fase já adulta? É uma mistura de uma tristeza com alegria com libertação. Uma libertação porque várias coisas que eu mesmo me julgava incompetente, incapaz, impossível, você vê que não é isso, que é apenas uma condição que você tinha e sabendo ela, você começa a aprender a conviver com ela, e aí essas barreiras começam a ser ultrapassadas. Eu tenho uma timidez enorme, absurda. Eu tenho muita dificuldade de fazer relações interpessoais. Eu tenho dificuldade de estar em contato com outras pessoas, por incrível que pareça, né? Porque diz, poxa, ele é advogado, como é que é isso? A advocacia me proporcionou sair dessa zona de conforto, porque quando eu estava fazendo direito, eu sequer apresentei um trabalho oral na faculdade. Então tinha aqueles seminários eu não apresentava. Na minha monografia, o trabalho de conclusão de curso, a gente tinha que fazer no mínimo 35 páginas, eu fiz 90. A gente tinha que citar pelo menos, não lembro, 5 ou 10 livros, eu citei 40. E assim, minha orientadora estava doida assim para ver minha apresentação, porque sabia que eu ia arrasar, né? Quando eu cheguei lá para apresentar, eu só disse: "Oi, boa noite, meu nome é Stanley, eu vou falar sobre isso, isso e isso". E assim, eu travei e não consegui apresentar nada. Aí a banca examinatória estava todo mundo na expectativa pelo meu trabalho. E aí: "Poxa, Stanley, mas rapaz, a gente ficou triste aqui porque estava todo mundo na expectativa. Você está parecendo aquelas pessoas que fazem plágio, mas a gente sabe que você não fez plágio, porque inclusive era para ter 10 sessões de acompanhamento, eu tive 20, de tanto que eu queria ir, ficava lá na secretaria o tempo todo com a professora".
E aí, prejuízos que vão causando. Eu passei, né? Fui aprovado, passei, mas uma entrevista de emprego é difícil, às vezes eu não consigo expor aquilo que eu quero. E o diagnóstico ele vem como um libertador, eu me sentia muito incapaz, me sentia burro, às vezes as pessoas me chamavam de leso, de abestalhado, e isso são certas características que agora eu entendo, que eu não consigo talvez entender uma mensagem sua indireta, uma mensagem que você está passando pelo seu movimento do seu corpo ou pelo seu olhar, isso eu não consigo entender. Então, às vezes, eu não conseguia compreender se a pessoa está gostando ou não do assunto, se ela está com raiva ou não de mim. A questão do TDAH também, eu tenho uma dificuldade absurda de ler um livro e decorar uma página. Por exemplo, se eu for ler aqui um romance, para sair do primeiro capítulo, acho que é 6 meses, porque eu leio a primeira página agora, quando eu vou para a segunda, eu não lembro o que eu li a primeira. E como é que eu vivi isso tudo até os 41 anos de idade? Aí eu lembro que lá na escola, quando eu ia estudar, eu tinha 3 canetas, azul, vermelho e preto, e eu escrevia com azul, vermelho e preto, ainda mais marca-texto. Então, meu caderno era todo um colorido, cheio de coisas assim, eu acho que isso era uma técnica que eu desenvolvi para tentar memorizar um assunto, né. E eu tenho aquela questão, eu estudo um assunto, eu sei, eu domino, mas na hora H, na hora de uma prova, de um teste, eu não consigo me lembrar. Para passar na OAB eu tive dificuldade, porque justamente eu não conseguia lembrar daquilo que estava caindo na prova, embora eu estudasse, embora eu fosse um aluno aplicado. Ainda hoje, eu atendo um processo, atendo uma pessoa aqui, um cliente, se você me perguntar de tarde, eu não lembro mais o que foi que eu fiz ali. Então, tudo que eu faço é anotado na ficha, é anotado no programa de computador, para que eu sempre tenha as minhas informações, o que eu fiz, tudo registrado ali. E muita dificuldade que eu tenho, por exemplo, de fazer amizades duradouras e permanecer essa amizade e manter esse contexto. Eu não tenho aquele estigma de que eu quero ficar sozinho, de que eu quero ficar longe, não quero ficar com ninguém. Eu gosto sim de estar em convívio social, mas eu não consigo. A pessoa me convida para ir para casa dela, às vezes eu quero ir, mas eu digo que não posso, que vou e arrumo uma desculpa para não ir. A pessoa me chama para um almoço, eu invento qualquer desculpa para não ir, embora eu quisesse. Então eu vivo nesse dilema, eu termino vivendo um pouco mais só, mas querendo estar com outras pessoas. Então, tem todo esse mix aí. Eu não conseguia entender indiretas, eu não conseguia entender umas piadas. Então, todo mundo ri e Stanley é o último lá que ri. Já fui fazer entrevista de emprego e perdi a vaga porque eu não conseguia me expressar. Veja, hoje você está vendo aqui eu falando, não parei de falar ainda, né? Eu fui para uma entrevista de um emprego na faculdade e eu não consegui falar 5 minutos. Que até a professora disse, Stanley, como é que você vai dar uma aula de 50 minutos aqui para uma turma de 50 pessoas? Eu não sei. Então eu perdi aquele emprego. É onde que essas pequenas características do autismo vêm e bloqueiam a pessoa. Eu já fugi de várias entrevistas em rádio, televisão, podcast, porque eu tinha vergonha de ir lá falar. Talvez o diagnóstico do autismo já me mostrou que não é que você não consiga falar, não consiga articular as ideias. E até mesmo agora eu posso aceitar o que eu estou querendo te falar aqui. Eu já me perdi várias vezes, já perdi a linha de raciocínio, mas faz parte. Eu já me perdi o que eu estava falando. Mas agora, antigamente eu iria me crucificar e daqui não ia conseguir falar mais nada e ia pedir para cancelar e encerrar. Mas hoje eu sigo em frente, porque eu sei que é uma característica do autismo, e a gente vai seguindo e vai caminhando. Então, o diagnóstico tardio serve para isso, não é para a pessoa querer benefício, não é para se encostar, como eu já escutei alguém dizendo, não é para tentar se escorar, mas é para você fazer uma introspecção, você se autoconhecer e a partir daí você poder lidar com as suas barreiras, suas dificuldades e também com as suas potencialidades, porque o autismo também traz algumas potencialidades a mais, como a pessoa ser bastante detalhista, tem um hiperfoco muito grande, então talvez por conta desse hiperfoco que eu nem sabia que existia, que quando eu pegava uma causa de uma pessoa com uma doença grave no coração, eu Tem que queria me estudar aprofundar e tudo. saber o que é esse coração, mesmo sem ser médico e ter conhecimento médico. Então, eu gostava muito de me aprofundar ainda hoje. Se você me perguntar esse copo como é que é feito, eu queria saber por quê, como é que é a temperatura que foi feito o vidro, a areia que usa, e não simplesmente é um copo para mim, mas quando eu olho para ele eu já penso tudo isso. Então, talvez isso aqui seja o meu potencializador e que sobrepõe um pouquinho as minhas dificuldades. A importância de pessoas adultas que desconfiam. Veja, eu sempre me achei uma pessoa diferente. Eu sempre me achei um pouquinho fora do padrão normal. Então, a pessoa que tem esse sentimento
que ela foge um pouquinho do padrão normal, é bom ela procurar um profissional da área de saúde para investigar. Porque muitas vezes ela pode ter um transtorno, um déficit, alguma coisa que possa estar atrapalhando ela hoje para algumas coisas, e com a terapia correta, o tratamento, ela pode melhorar o seu próprio eu, né? Quando você foi diagnosticado, você já começou a fazer essas terapias para que você conseguisse se ver? Porque assim, quando tu fala assim, que a gente consegue se ver, eu entendo assim, que parar mais um pouco desse contexto de estar se julgando, né? Porque assim, quando a gente começa a entender o que temos, a gente sabe que temos, porque assim, independente da gente ser típico ou atípico, todos nós temos limitações, não é verdade? Isso. Existem limitações no ser humano. Mas quando você descobriu, você disse que teve 3 sensações. E uma delas, a qual você me trouxe mais importante, que foi a libertação. Pronto, isso eu até esqueci de falar as outras sensações, o que é que foi. Veja, tristeza por quê? Porque se eu tivesse descoberto isso lá atrás, quando eu tinha 12 anos, talvez eu tivesse sido privado de algumas coisas ruins que eu passei, né? De ser tido como bobo, de ser tido como o abestalhado. Ou alguns prejuízos que eu possa ter tido em desempenho escolar, em desempenho laboral. Uhum. Talvez se eu tivesse descoberto essa característica lá atrás, eu não tinha passado tanto por isso. A impulsividade do TDAH também, de que você não está satisfeito com uma coisa que agora e de repente vou largar tudo e vou embora, isso já aconteceu muito comigo. E relações interpessoais, amigos, parentes, então veja, às vezes você sabendo da sua condição, você consegue controlar. Eu fiz tratamento para depressão e ansiedade por 3 anos, mas eu nunca Não tive sabia de. depressão e ansiedade. São características do autismo, do TDAH, porque o sensorial da pessoa com autismo ele é mais afetado, a pessoa com TDAH ele é mais afetado. Imagine que todos os dias, quando dava 5h30, 6 horas, eu estava lá muito cansado, com aquela sensação de febre, de garganta inflamada, e eu pensava, poxa, eu só vivo doente com a garganta inflamada, e tomo me automedicar, tomar Tilenol, Dorflex, paracetamol, o que for. Mas, na verdade, era o meu corpo sobrecarregado, talvez com estímulo de barulho, de luz, de de pressão. Por exemplo, para eu estar nessa conversa aqui não é tão confortável e natural para mim. Eu já estou um pouquinho assim ansioso por estar conversando aqui com você sobre isso. Mas aí a pessoa vai aprendendo a ver, poxa, não, não é, tu não está com febre, com garganta inflamada, é só o teu corpo sensorial. Por isso que era tão visto como ansiedade, porque a É, ansiedade tem muito isso, né? Tanto a ansiedade como a depressão. Então, realmente era mais fácil ter esse diagnóstico como ser uma pessoa ansiosa ou depressiva. na época da pandemia piorou, porque eu lembro que quando eu recebia um telefone eu não queria nem atender, então eu deixava lá tocando e depois eu respondia com a mensagem. Eu não conseguia atender o telefone. E, por exemplo, e agora, como é que é isso? Eu faço parte da comissão da OAB, sou presidente, mas não foi fácil. Eu queria não ter assumido essa posição, com medo de estar à frente de um grupo, de ter que assumir a postura de líder, pensando que eu era incapaz ou incompetente para isso. Ou até mesmo pelo simples fato de ter que abrir um evento e eu ter que abrir o microfone lá. Ainda hoje, quando eu tenho que sentar ali e pegar o microfone, eu fico tremendo. Mas, poxa, faz 15 anos que eu advogo, faz 15 anos que eu falo no microfone. Por que que eu tenho esse nervosismo todo? Talvez seja aquela exposição sensorial, aquele monte de gente olhando E e também por ser algo novo também, é, né? Porque algo novo também com o TDAH também tem muito isso, né? Eu digo porque às vezes eu não fui diagnosticada, mas eu acho que eu tenho algum problema com com o TDAH, que quando a gente vai estudando, a gente vai vendo, é bem como você falou mesmo. É como hoje eu aplico aba, eu sou terapeuta também e aplico aba. Então, a aba me fez estudar muito e me faz estudar, que a gente tem que ler muitos artigos, né? Então, assim, quando eu fui me especializando nesse sentido do aba, então eu fui vendo que eu tinha aba voltado para a UTEA, porque a gente às vezes até acha que o aba é só para a UTEA e não é, né? A aba tem para criança, para adolescente, então assim, no contexto geral. Só que eu fui me especializando para a UTEA e fui vendo algumas coisas para o TDAH também. E eu vejo que eu tenho algumas dificuldades de TDAH, como nome, como decorar também. Eu não sou boa de decorar, tá? O que você falando do livro, a gente fica imaginando, né? Eu também, tipo assim, eu li a Bíblia, por exemplo. É um exemplo verídico, mas eu não consigo. Eu sei o que tem na Bíblia, mas eu não sei te dizer o versículo. Eu não sei te dizer aonde é que o livro que está dentro, mas eu sei que existe aquilo ali.
porque eu não consigo decorar. Pronto, eu sou do mesmo jeito, veja, eu não consigo. A gente vai fazer um estudo bíblico agora, que já fiz alguns. Me pergunta, eu não sei. Às vezes eu sei o princípio. Que Jesus foi lá e fez a multiplicação dos peixes. Em Mas qual aonde livro, em qual isso? versículo? Da mesma forma, eu tenho dificuldade absurda de decorar número de lei. Então, me pergunta o número da lei Berenice Piana agora, eu não sei. Mas eu Pro- trabalho com ela todos os dias. E eu ia te dizer uma coisa, não, uma questão de eu não fazer direito foi isso, tu acredita? Porque eu não conseguia decorar. Eu fiz ciências contábeis, e depois, no meio de ciências contábeis, eu digo, poxa, eu acho que eu vou fazer direito. Aí até mudei, fui lá na Favip, ali perto do shopping Favip, né? E eu digo, não, eu vou fazer direito. E quando eu cheguei para fazer direito, que eu fui pagar algumas cadeiras de direito, disse, não vai dar para certo para mim, porque eu não consigo decorar essas leis. Eu sei o embasamento, mas eu não consigo fazer essa questão de decorar. E eu também não tinha esse conhecimento do TEA, do TTH, né? Eu não tinha esse estudo em relação a isso, eu não tinha esse conhecimento. E hoje eu consigo ver algumas coisas também, em sentido de algumas dificuldades que eu tinha. Até a forma de dislexia, né? Eu tenho na fala, às vezes eu falo uma palavra que não é a forma que escreve, isso já eu tenho uma certa dificuldade. E eu pensava justamente isso, eu digo, meu Deus, eu acho que eu tenho problema, mas eu não ia atrás, também não sabia. Mas isso não foi um empecilho de eu estudar, só que o direito teve muito isso, tá? Assim, do direito eu digo, poxa, eu não vou conseguir, porque realmente tem muita lei, tem muito número, assim, de decorar, eu não vou conseguir. Consegui concluir ciências contábeis, né? Atuei um pouco, e depois fui para a psicanálise. Aí a psicanálise me ajudou muito também a entender muita coisa do que eu passava, que eram algumas limitações que eu via, né? De limitações, aí eu ia para a singularidade, entre outros contextos da psicanálise. E daí foi quando eu entrei no ABA, aí foi que eu realmente fui vendo que eu tinha alguns contextos. Não fui no médico ainda, mas eu ainda quero fazer o teste de TDAH, porque como a gente hoje estuda, eu estudo isso, então eu vejo que eu tenho alguns sintomas. E é como você falou, tem hora que aquilo dá uma certa tranquilidade, né, de saber que você não é burro, de que é uma limitação, de que a gente poderia ter tido uma terapia, poderia ter sido diferente, mas que é superado e por mim está tudo ok, sabe? Eu acho que isso hoje não se torna um desafio. É um desafio só em questão de fala mesmo, dessa dificuldade de aprender. Você vê, para aprender seu nome foi complicado, né? É verdade. Então, assim, eu tenho em relação ao nome, todo mundo que me conhece sabe. Vejo você na rua, falo com você, mas depois eu digo, meu Deus, como é o nome daquele homem? Eu não sei, eu não lembro, né? Então, assim, para mim, por isso vai ser mais fácil, doutor. Porque onde eu lhe ver, eu vou dizer doutor, porque o doutor não tem Aí como eu não erra, né? esquecer, exatamente. Mas, assim, eu tenho essa dificuldade também. E por isso que a gente convidou, né, o senhor para trazer esse contexto e essas dificuldades que o adulto com autismo tem. Porque eu também estava lendo os artigos, eu acho que o senhor também deve ter lido essa pesquisa, que fala que para que um adulto seja diagnosticado com autismo, ele tem que ter um autismo leve, né? Pronto, e veja, ainda é pior para a mulher. Porque a mulher, pela nossa sociedade machista, desde pequena, ela já é treinada para se portar bem. Então, a mulher não vai sentar aí com as pernas abertas, a mulher não vai sentar com o braço assim na cadeira. Regra geral, a mulher é muito, assim, criada num Isso. molde. Então, é muito mais difícil identificar o autismo na mulher adulta do que no homem. Hoje é uma proporção de que a cada 4 pessoas, crianças, né, diagnosticadas com autismo, uma é menina. Mas há estudos não comprovados ainda, mas que estão buscando desmistificar isso, porque há muito subdiagnóstico no sexo feminino. Nas crianças, ainda consegue, quando o nível é maior, verificar alguma estereotipia, alguma coisa. Mas Uhum. na mulher que chegou na fase adulto, é muito difícil conseguir diagnosticar. E o que acontece? Muitas dessas pessoas são equivocadamente diagnosticadas com transtorno bipolar, com depressão, com ansiedade. Faz tratamento para isso e nunca melhora. Quando termina encontrando um profissional que já estudou sobre autismo em adulto, que tem como dar esse diagnóstico, e aí sim se abre aquela porta da resposta, que, eita, tudo isso aqui que acontecia é por causa disso, disso, disso e disso. E o Você que é que consegue se acontece? ver, né? Exatamente. Então, por isso que a importância da gente sempre estar falando, divulgando,
E aí é onde entra, por que que eu estou falando tanto? Porque eu me senti que eu seria um egoísta se eu não saísse da minha zona de conforto, de não aparecer para uma câmera, para um microfone e conseguir dar a minha contribuição da minha experiência, da minha vivência como pessoa com autismo TDAH diagnosticado tardiamente. Então, eu estou falando isso para que talvez outras pessoas que possam passar ou ter passado pelo que eu passei, possam escutar minha fala e se identificar e pelo menos despertar nela aquela curiosidade de buscar um profissional para verificar se há ou não esse diagnóstico. A Lei Berenice Piana é uma lei de 2012, é uma lei muito bem acertada que ela preza pelo diagnóstico precoce. Quando a criança ela é precocemente diagnosticada, então ela vai ter a chance de acesso a terapias mais cedo. Existe a questão da neuroplasticidade cerebral, que é quando o cérebro forma um maior número de sinapses, e que há estudos que Que dizem é que as poldas, né? isso, a poda neurológica, regra geral, por ali até os 7 anos. Então, o que é que acontece? Quanto mais cedo essa criança tiver acesso a uma terapia ABA, a TO, a fono, a psicomotricidade, mais chance de a gente conseguir mostrar ela, proporcionar a ela esse aprendizado desses comportamentos, dessas de fala, de tudo isso. Quando vai ficando mais velho, mais na fase adulta, fica mais difícil de conseguir. Não é impossível, né? Mas tem mais chance de se conseguir isso. Então, veja, é importantíssimo que quando o pai e mãe percebem a sua criança alguma. Ah, mas tem muita gente que diz, isso é o tempo da criança, cada criança tem seu tempo. Não, gente, existe o marco do desenvolvimento. Sim. Então, se a tua criança chegou aqui nessa fase e a gente acha que ela não está falando ainda, vamos tentar investigar o que é isso? Se ela está com dificuldade na fala, com atraso na linguagem, ela fala, mas ela tem dificuldade, é importantíssimo a gente começar a investigar. E esse marco do desenvolvimento é muito importante você ter falado, por quê? Porque às vezes eu converso com as mães e por falta de conhecimento elas nem sabem o que é. Por isso também que a gente tem muitos diagnósticos tardios em crianças também, né? Uma criança, sei lá, que com 2 anos poderia já estar sendo tratada, ela vai ser lá tratada com 5, 7 anos. Então veja o tempo, né, que ela já perdeu. Por falta Exatamente. desse conhecimento, que até eu digo assim, eu disse até numa palestra que a gente fez aqui para as mães, eu falei, mãe, vocês têm que ter essa educação, essa estruturação de educação, de ir levar seus filhos aos postinhos de saúde, né? Porque o postinho de saúde, qual é? Eu perguntei qual é a função do posto de saúde. É prevenir, gente. Então, você tem um filho, não leva para o posto de saúde. Vocês têm que saber se a criança está sendo desenvolvida, sei lá, ela está fazendo tudo que tem que fazer com 12 meses, ela está fazendo tudo que tem que fazer com 24 meses, entendeu? Então, assim, é também essa falta de informação. Às vezes eu acho, doutor, que não é só a falta de informação sobre o TEA, é sobre muita coisa, Sim. né? E veja, um momento como esse que vocês proporcionam aqui, de um podcast, que vai levar informação a um número X de pessoas, é muito importante. Sim, Vocês estão contribuindo sim para um mundo melhor, um mundo mais informado. Porque as pessoas que vão ver uma conversa como essa aqui, elas podem despertar aquilo, eita, eu vou ver, porque meu sobrinho parece que também é desse jeito. Então vamos ver, falar com a mãe para tentar levar. Muitas pessoas não levam no postinho para dar vacina, para medir a altura da criança, para ver o peso dela. Uma coisa básica dessa, né? Mas infelizmente hoje, em 2024, a gente vive uma realidade dessa. Muitas crianças subnutridas por falta de um pai ou uma mãe levar lá no médico para poder avaliar. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande no SUS, né? Na rede particular também, nos planos de saúde, mas a gente não pode se acomodar e deixar, o sistema é assim, vamos deixar assim. Existem meios. Minha criança tem suspeita de autismo, ela, veja, ela tem direito ao diagnóstico precoce. Quem é que tem que dar o diagnóstico? O médico da rede pública ou privada. Não tem condições de ir para a privada, então tem que ir para o SUS. Ah, mas o SUS só daqui a 2 anos. Mas a lei não disse que é daqui a 2 anos, ela disse que é agora, é precoce. E aí, o que é que se pode fazer? Buscar os meios jurídicos para a gente conseguir a efetivação do seu direito. Buscar advogado, buscar Ministério Público. A gente tem que ter uma sociedade que não se acomode, que não leve o não e aceite. Da mesma forma, os autistas adultos, os TDAH adultos, quando a pessoa diz, eu acho que tenho TDAH, eu suspeito, eu tenho, vem logo aquela pessoa e diz, ah, mas também todo mundo tem tem. TDAH hoje em dia. Né? Eu acho que você já deve ter escutado isso. Mas o meu foi os meninos mesmo que disseram, assim, a gente conversa daí. Ela disse, mas, doutora, ele diz assim, ô William, acho que a senhora tem TDAH. Eu digo, tu ainda acha?
Aí ele fica rindo, porque assim, é feito você disse, todo mundo diz agora, tudo também é TDAH, tudo é TDAH. Não é, porque realmente não tinha Aí diagnósticos. isso é uma forma de preconceito velado. E o que acontece? Você mesmo se desacredita, você diz: "Poxa, não, o pessoal está tirando onda aí, eu não vou nem procurar porque eu acho que é invenção da minha cabeça". Então, você sofreu um preconceito e você foi já punida por esse preconceito. E você não vai atrás de diagnóstico por uma crença limitante de que o pessoal acha que não é TDAH. Veja que interessante. Da mesma forma, o autista adulto que é diagnosticado, o pessoal diz: "Poxa, mas você fala tão bem, você não é autista não". Essa pessoa já sofreu um preconceito. E essa pessoa vai parar de dizer que é autista por aí. E aí tem aquele autista adulto que tem medo de dizer: "Olha, se eu disser no meu trabalho que eu fui diagnosticado com autismo, eles podem me demitir?". Não, pela lei não. Isso é um crime de capacitismo contra a pessoa com autismo. Só que a pessoa fica insegura. E aí ela deixa de ter alguns direitos que ela poderia ter em decorrência da condição dela de autista. Veja que isso, de novo, o diagnóstico ele não é 100% libertador, você começa a se aprisionar em outras condições agora. E aí, nós como sociedade devemos lutar contra esses preconceitos. Devemos difundir o conhecimento para que há pessoas que não vão estar nem aí, que vai sofrer o preconceito e vida que segue. Tem gente não, que vai cada vez mais se retrair. Então, para a gente evitar que essas pessoas sofram, a gente tem que ser protagonista dessa história também. Veja, existe aquela questão de eu ser racista, eu não ser racista e eu ser antirracista. Todos nós devemos ser antirracista, porque eu entendo que a pessoa que é neutra, ela tá quem cala consente, não tem essa Nenhum, nenhum, história? É, tá em cima do muro, como diz o... exatamente. Mas assim, no meu caso, realmente eu não fui porque eu não tive tempo ainda, mas eu vou. Porque eu, assim, né, quando eu passei a estudar, já observei, e outras pessoas também já, assim, já falaram. E, inclusive, o meu filho botei para, está sendo investigado também, assim, né, já está sendo acompanhado com a psicopedagoga, com a terapiaba, porque eu também vejo uma hiperatividade nele, sabe? Ele tem, assim, o que ele mostra para mim hoje de sinais, pela fase também etária dele, é essa hiperatividade. Que querendo ou não, também ainda na fase de 5 anos ele ainda está no campo, então por isso que tem esse estudo, mas que ele já está sendo acompanhado. William, uma coisa que você falou agora também é importante, eu me lembrei aqui. Existe uma questão chamada altas habilidades e superdotação, que ela é muito pouco falada. E muitas vezes a criança é diagnosticada com autismo ou hiperatividade equivocadamente, quando na verdade ela tem uma superdotação ou altas habilidades. A gente associa genericamente altas habilidades e superdotação a um gênio, a Einstein, Sim. mas às vezes a pessoa tem a superdotação e não significa que ela é um gênio, eita, que está inventando uma coisa nova e vai ficar rico, milionário com isso. Às vezes existem vários tipos de inteligência, né? E às vezes ela tem uma superdotação nessa inteligência, nessa e nessa aqui, mas ela tem aquele déficit de comunicação, de interação, tem uma rigidez cognitiva muito grande, né? Ela não aceita ser contrariada, ela tem dificuldade de esperar. Então, às vezes ela é subdiagnosticada tendo altas habilidades, porque a pessoa com altas habilidades, superdotação, ela também tem a questão da sensoriedade, a questão sensorial muito, né, Aguçado. à flor da pele, cheiros, luzes, seletividade alimentar também. E muitas vezes essas pessoas estão, essas crianças, adolescentes, adultos, sendo diagnosticadas com TDAH, mas na verdade ela tem uma superdotação. E aí ela não é trabalhada. Ela é trabalhada para TDAH, quando deveria ter sido trabalhado para superdotação, trabalhado com as terapias. E aí essa criança vai sendo adolescente e infelizmente não desenvolve os talentos que ela teria e também não corrige, não melhora, não adequa, não trabalha aqueles déficits que ela teria. E aí pode ser até que seu filho se enquadre nessa situação. Aí eu vou levar ele pro neuro, tudo direitinho, porque ele tem, eu vejo que ele tem, sabe? E assim, ele tem umas coisas que eu digo, meu Deus, é um menino de 5 anos, tá? É cada história, cada coisa assim que ele fala, ele conversa com você realmente como se fosse um adulto, sei lá, um adolescente de 15 anos. Ele fala, eu digo, hoje mesmo ele falou uma coisa aqui que eu digo, e quem foi que lhe disse isso? Quem ensinou isso a você? Se eu simplesmente sei. Pronto, Aí então tá, veja isso aí. pronto. Isso já pode ser um alerta, um indício para investigar por essa linha. E assim, o APA também aponta muito isso, né? A gente faz os testes de QI, né, para saber também a idade, porque a idade biológica não é a idade Cronológica, né? cronológica. Então, assim, no APA a gente tem muito isso. Aí eu tô
Estou começando com ele também Veja, devagarzinho. nas minhas andanças, né, sempre estou aprendendo e conhecendo. Eu aprendi que existe a idade cronológica, a idade da linguagem, né, a idade É, a biológica. biológica, e realmente isso faz sentido quando você percebe que às vezes aquela criança ali, ela, como o seu filho, faz às vezes comentários, perguntas tão avançadas para a idade dele, mas talvez ele não consiga nem amarrar o sapato ainda. Exatamente, não consegue e tem dificuldade. Ele está com dificuldade, apesar que ele só tem 5 anos. Aí eu conversando com a psicopedagoga, ela disse que ainda ele está na fase do desenvolvimento, mas ele tem algumas dificuldades. Mas eu também tinha, né? Dificuldade, ainda tem um pouco de dificuldade de escrita, de coisa, de comportamento da dislexia. E ele tem de juntar, ele quer adivinhar, ele não quer parar, sentar para. Ele conhece todas as vogais, conhece todas as sílabas, todas as famílias, mas na hora de juntar para ler, aí ele quer falar logo de uma vez, ele não quer parar para juntar e falar a frase completa. Mas aí também tem todo esse processo da idade, né, que só tem 5 anos. Mas assim, a gente está estudando, bora ver como é que. Eu acho que o importante, que eu acho assim, sabe? O diagnóstico é importante, eu concordo. Mas se eu não tenho um diagnóstico fechado, por que eu não vou tratar? Exatamente. É. Né? Eu vou começar a tratar as dificuldades, vou tratar as habilidades que ele tem. Eu acho que isso é que a gente tem que ter esse olhar, sabe? Porque às vezes, não, só vou tratar com diagnóstico. Não, meu filho, você está vendo que ele tem uma dificuldade, então vamos tratar aquela dificuldade, porque independente do diagnóstico dele, aquilo ali tem que ser tratado. Exatamente. Né? E o profissional que estudou para aquilo, que se capacita para aquilo, ele consegue identificar se precisa ou não, e precisando ele vai aplicar as técnicas corretas para a melhoria da criança ou do adolescente. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também para o pessoal que está em casa, como o senhor trouxe essa lei, como é assim, as orientações básicas que as mães que têm esses filhos, né, que não conseguiram o benefício, eh ela precisa ter de conhecimento para buscar ajuda. Pronto, veja só, o benefício assistencial, conhecido também como LOAS ou BPC, ele é o benefício no valor de um salário mínimo, pago mensalmente pelo INSS, à pessoa com deficiência. Para todos os fins legais, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. A Lei Berenice Piano diz isso. Por que isso? Veja, porque, como você bem sabe, o autismo não é doença, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a lei equiparou ela à deficiência para que possa usufruir de alguns direitos que a pessoa com deficiência detém. Dentre eles, o BPC. Então, existe aquele negócio, só dá direito ao nível 2, nível 3, nível 1? Não, não é assim. A lei, em momento nenhum, fala que um nível ou outro de suporte é o que dá direito ou não. Desde 2015 para cá, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Lei Brasileira de Inclusão, não sei a lei, não sei o número, trabalho com ela todos Mas os tudo dias. bem. Nessa lei, ela diz que a deficiência ela não deve mais ser apurada, verificada apenas pela questão biológica, mas sim pela perícia multidisciplinar avaliando a questão biopsicossocial. Então, muitas vezes, uma pessoa com deficiência, mas que teve a oportunidade de estudar, conseguir terminar um nível superior, ela não vai ter direito a esse benefício porque ela superou essa barreira e ela consegue ter uma vida de paridade com as outras pessoas e se inserir no mercado de trabalho, na sociedade. Quando a gente vai avaliar a questão deficiência para fins do BPC, a gente tem que avaliar a questão socioeconômica cultural da família. Então, muitas vezes o INSS nega, a pessoa tenta outra vez, nega, tenta outra vez, nega. Quando negar assim, o interessante é que se procure um advogado para entrar na justiça, porque a justiça ela avalia com critérios um pouco diferentes do INSS. O INSS é uma autarquia federal e ele se rege pelo princípio da legalidade, que é o quê? O servidor tem que analisar o direito de acordo com o que a lei diz. Então, se a lei diz que a renda tem que ser igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, se passar R$ 1 a mais, o INSS tem que negar. Quando se leva para a justiça é regida pelo princípio do livre convencimento motivado. O juiz é livre para se convencer do que ele quiser naquela causa, desde que ele motive. Ele justifique com a lei, com outras decisões de outros juízes, de outros tribunais, e explica o porquê que está dando aquela decisão. Então, quando o juiz chega lá, vai analisar aquele caso, e às vezes a pessoa ultrapassou aquela renda de um quarto do salário mínimo, e ele percebe que ela tem outros elementos que colocam essa família numa situação de vulnerabilidade social, ele consegue determinar, pela própria lei, né, que autoriza ele a isso,
que o INSS pague o benefício a essa pessoa. Então, muitas vezes a pessoa tem o direito negado lá no INSS, porque a renda per capita tem que ser igual ou inferior a R$ 353. Então a renda per capita deu R$ 500. Está quase o dobro. Mas lá na justiça esse requisito pode ser quebrado. Outra questão também é que muitas vezes lá na perícia do INSS não reconhece o autismo, o TDAH ou outras doenças, transtornos, deficiências, não entende como uma deficiência que dê acesso ao BPC. Mas lá na Justiça Federal, com a perícia na Justiça Federal, ele pode analisar e, com entendimento jurisprudencial, que são decisões anteriores de tribunais superiores, ele pode conceder o benefício. Às vezes até a deficiência é considerada não completa, mas sim relativa. Esqueci a palavra, veja, foge assim. A deficiência é considerada, não é total, é parcial, pronto. Mas aí com os outros critérios de social, econômico, financeiro, então ela pode ser considerada como total. E isso não está na lei, isso está na jurisprudência, porque outros processos anteriores, analisando o concreto, foi decidido assim, e essas várias decisões reiteradas vão formando o que a gente chama de jurisprudência. E o juiz aqui de primeiro grau, ele se baseia por essa jurisprudência para também dar a decisão dele de acordo com ela. E isso o INSS não tem. Então, é extremamente importante que aquela mãe, aquele pai, aquele tutor, aquele cuidador daquela criança, que teve o seu benefício negado, mesmo tendo a renda superior, ele procure a justiça para poder ter o seu direito garantido. Eu queria que o senhor também, com seu conhecimento, né, falasse da importância também das políticas públicas, que a gente sabe que ainda não é existente para o autismo. Eu acho que a gente teria que frisar isso para esses pais atípicos, saber que essa importância do posicionamento do pai vai ajudar para que seja criada essas leis, né? Sim, veja, Essas políticas a gente tem públicas. várias leis que tratam de vários direitos do autista aqui, como, por exemplo, passe livre intermunicipal, direito à carteira CIPTEA, direito a diagnóstico precoce, direito a terapias, vários direitos. Mas e aí? Se não for efetivado esse direito, eu faço o quê? Eu me calo? Não, a gente tem que lutar. E como é que a gente luta? A gente luta como uma organização, sociedade civil organizada, em grupos, participando em grupos de mães e pais, de parentes de pessoas com autismo. É quando tiver uma movimentação lá na rua, eita, vai ter aqui, ó, um protesto sobre o autismo, uma campanha de divulgação do autismo. Não é a gente ficar em casa na televisão assistindo, é a gente ir. Porque se tiver 5 lá fazendo barulho, aí vão dizer, não, é pouco aí. Mas se a gente tem 500, já vão dizer, opa, vamos ver o que é que esse povo quer, aqui é grande. As políticas públicas elas acontecem quando tem uma movimentação grande lutando por elas. Então é extremamente importante que os familiares das pessoas atípicas estejam engajadas. Quando tem uma pessoa atípica numa casa, não é só ela, é a família toda que é atípica. Quando tem uma pessoa com deficiência, não é só ela, é a família toda, são os amigos. Então, não é porque eu não tenho dificuldade de andar numa calçada que eu não vou me preocupar que ela está lá cheia de buraco, de entraves para a pessoa caminhar. O benefício que faz para a pessoa que tem mobilidade reduzida faz para mim também. Então a gente tem que lutar por todos eles, para uma sociedade mais justa, equitativa. Não é a gente olhar só para a gente, só o que me interessa. E principalmente se você tem filho, sobrinho, algum parente que tem autismo ou outra deficiência, é importantíssimo que a gente abrace essas lutas e que a gente possa estar lá lutando pelos direitos. Doutor, eu tenho uma curiosidade, na realidade, para fazer. Eu acho que também que essa curiosidade é importante e para alguns pais também atípicos, eu acho que seria interessante que o senhor contasse um pouquinho sobre isso. E como eram as suas relações, né, com amigos, com namoradas, como era que o senhor conseguia desenvolver isso no decorrer da adolescência para adulto. Pronto, veja, eu sempre fui aquele adolescente que eu não sabia muito me portar nos cantos. Então eu ficava olhando para as pessoas, como é que faz primeiro, eu vou lá e faço. A minha primeira namorada foi com 17 anos, então, e assim, morrendo de medo, porque ela veio falar comigo e aquele namorinho de criança, né? Nem sabia como era. Mas eu não entendia, até hoje não entendo. Se uma mulher estiver dando em cima de mim, eu não sei. Eu não vou perceber nunca percebi. Já tive colegas depois, assim, que disseram, poxa, Stanley, eu gostava tanto de tu, era afim de tu, tu nunca me deu essa moral. Eu disse, eu não sabia, por que você não me disse? Então, hoje eu sou casado, né? E como é que eu conheci minha esposa? Foi pelo Orkut, na época.
e a gente conversava pelo MSN, então aí era mais fácil, porque eu conseguia conversar, foi puxando assunto, assim, sobre o que ela gostava, cachorro e tal. Me disseram que a gente tem que fazer a mulher se sentir alegre e rica, aí ela gosta da pessoa, então eu ia nessa linha de querer ser engraçado, palhaço. Mas hoje, se eu estiver num local e tiver uma mulher me paquerando, eu não sei nem que ela tá me paquerando. Eu penso: "Essa mulher tá olhando o quê pra mim?". E com colegas, como é que eu fazia? Veja, geralmente aqueles meus colegas eram os mais estudiosos da sala, porque eu gostava muito de estudar, muito, então terminava me identificando mais com aqueles estudiosos. E eu tinha dificuldade sim de manter amizade com outras pessoas fora desse convívio, então, na sala de aula tinha 2, 3 amigos. Depois, quando fui ficando na fase adolescente e adulto, meu hiperfoco é moto, eu sou muito fascinado por moto, então, se eu encontrar uma pessoa que está ali perto de uma moto e está falando de moto, da como é, a placa, então a gente passa o dia todinho falando de moto. Eu não vou perguntar se ele é casado, se ele mora onde, é moto. Passo 20, 30, 40 minutos, 1 hora falando sobre moto. Mas também eu não consigo dizer para essa pessoa: "Vamos andar amanhã de moto, vamos passear", eu não consigo, eu fico parecendo aquela pessoa chata, né. "Ah, Stanley não me chama nunca para sair para almoçar, para jantar, não me chama na casa dele". Muitas pessoas me chamam para sair para jantar e tal. Eu até quero ir, mas eu vou e é difícil para mim. Eita, eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê com essa pessoa? Aí eu fico: "O que é que estão falando?". "Ah, estão falando disso", aí eu tento entrar no assunto, mas também eu não consigo. Eu percebo que às vezes eu falo as coisas e as pessoas só ficam olhando para mim e eu digo: "Então, não gostou do que eu falei". Aí termina eu resumindo a minha fala. Eh, Tenho essa dificuldade de negociar. Por exemplo, vai comprar e vender um carro, eu não consigo entender o jogo. Para mim: quanto é que é esse copo?". "É R$ 5". Pronto, é 5. Não é, às vezes a pessoa diz que é 5, mas para baixar para 4, né, então eu teria que dizer que é 3. Para ele dizer que é 4. É, isso eu não entendo. Até na minha área da advocacia, se observar, eu não fui para uma área que se negocia. Eu não trabalho com a área do direito que se está negociando. Comigo é ou não é. Então, eu tenho essa dificuldade de perceber isso, de perceber coisas nas entrelinhas, mensagens subliminares, eu não consigo perceber. No caso, E você é mais literal, né? mais literal. E para você manter a amizade, tipo, como é que se mantém uma amizade? Porque, quando tem o foco da moto, eu consigo. E quando não tem o foco? Qual é o outro assunto que É, pode ser? e o que é que eles estão falando? Então, para ir para a igreja, eu vou para a igreja, mas eu não consigo fazer vínculo com as pessoas na igreja. Eu vou, assisto o culto e volto. Na questão da OAB, a gente convive com um monte de gente, vários advogados, me dou bem com vários, mas eu não consigo estreitar essas relações e não porque eu não queira. Participo de vários grupos ativistas de pessoas com deficiência. No momento que a gente está numa reunião, numa pauta ali, eu estou conversando, eu brinco, mas e depois disso? Eu não sei mais o que é que se faz. Então, essas são dificuldades. Mas que eu não sabia, eu pensei que é porque eu era um tímido exacerbado, ou porque é o meu jeito, né. Talvez isso com a terapia, com a coisa, a pessoa consiga tratar e melhorar isso. Que era justamente isso que eu ia perguntar. Após o diagnóstico, você já está fazendo as terapias para que isso você consiga desenvolver? Porque eu acho que para você conseguir vir hoje aqui, então você já estudou muito em casa, já, né, se concentrou em relação a Pronto, é uma isso. preparação. Veja, quando fui avisado que minha esposa me avisa em cima da hora, porque senão eu digo que não vou. Ainda bem que eu não chamei antes, né, porque É, eu encontrei você na rua, eu digo: "Meu Deus, é ele", eu já tinha pedido para Ricardo. Ricardo, aí depois eu fui, acho que foi aonde, meu Deus? Acho que foi no oftalmologista, que você estava lá, acho que é a Leíris, não sei, sim, pronto. estava lá. Aí eu digo: "É ele". Aí eu disse: "Meu Deus, eu vou falar". Aí eu digo: "Não, não vou falar não, eu vou falar". Eu digo: "Eu vou chegar lá e vou dizer o quê?". Aí, mas feito você disse, foi até bom, porque você ia dizer Pronto, que não. foi até bom, veja, porque eu, quando estava na comissão de direito previdenciário, chegava o convite para eu fazer, dar entrevista na rádio, na televisão, falar sobre algum direito, e eu sempre dizia que não queria. Quando eu terminei assumindo a comissão de direito da pessoa com deficiência da OAB Caruaru, que foi há 1 ano atrás, em julho, começou a chegar entrevista, e eu não tinha para quem delegar, assim: "Eita, vai outra pessoa". Então o que é que acontece? Eu pensei: "Eu tenho que ir, eu tenho que enfrentar", e a minha primeira entrevista foi uma negação. Eu gaguejei, eu tropecei um monte de coisa, mas eu fui. Mas eu fujo, assim: "Eita, a rádio quer entrevistar você". "Não, não vou". Com o diagnóstico, eu percebi que eu estou mais solto, porque, assim, eu já devo ter errado várias vezes aqui, mas eu não estou mais me
me criticando. Veja, me deu um branco agora no que eu vou dizer. Antigamente esse é o meu problema. Lá na OAB me chamam para dar palestra sobre um direito BPC, eu fico: "Não, depois eu vou", porque eu tenho esse medo dessa exposição desse novo, mas eu estou lutando contra isso. Estar aqui hoje é uma luta contra mim, porque eu tenho o dever de levar informação para as pessoas, para que menos pessoas sofram com diagnóstico tardio, para que menos pessoas fiquem acanhadas de levar seus filhos para terapia, buscar diagnóstico, mas ao mesmo tempo eu luto contra mim essa questão da exposição. Aí na caminhada da UAB, o presidente da UAB, Fernando Júnior, me chamou para um podcast lá para falar sobre autismo. E como eu estou à frente eu nem sabia do diagnóstico ainda. Como eu estou à frente dessa causa, eu não podia dizer não, né? E aí, se eu não for, como é que vai ser? Vai ficar sem, no mês de abril agora, vai ficar sem esse programa? Então eu tenho enfrentado com certa dificuldade. Eu esqueço de falar um monte de coisa que eu queria falar, esqueço de citar coisas importantes, mas estou indo. E estar aqui hoje é uma luta pessoal para estar aqui. As pessoas mais próximas de mim, como minha esposa, minha mãe, minha filha, meu pai, eles sabem a dificuldade enorme que eu tenho para fazer uma audiência. Quando tem audiência marcada, eu já fico uma semana antes me preparando para aquilo. E uma tarde antes, a audiência é na manhã, 10 horas, uma tarde antes eu não marco nada, cliente, atendimento, nada, porque eu fico tentando absorver que amanhã eu vou ter que fazer audiência. É uma questão. Ah, mas eu atendo todo dia clientes no escritório. Certo, eu posso te dizer que de 4 anos para cá eu atendo tranquilo, mas 10 anos para trás, 11, não. Era nervosismo, era aquela coisa, com medo de que ele pense que eu não sei. Hoje eu acredito que eu trabalho com mais facilidade, porque eu fui vendo que eu não erro, fui vendo que eu não erro, fui vendo que eu não erro, e aí isso me deixa mais confortável. E também aquele cliente que eu atendo na minha área, né, que é o direito previdenciário, o direito da pessoa com deficiência. Se você me traz uma pessoa para atender uma área que eu não tenho um domínio tão grande, eu nem atendo. Ah, um direito trabalhista, eu tenho uma noção, eu poderia atender, ver o que é que essa pessoa tem e encaminhar para um colega. Eu nem atendo porque eu vou ficar bastante inseguro. Eu tenho um pequeno conhecimento de direito trabalhista, poderia fazer um prévio atendimento, mas aquela pessoa vai pensar que eu não tenho capacidade, eu já vou me julgando, não vou conseguir, vou travar, não vou conseguir fazer um atendimento a essa pessoa. Mas com as terapias você vai ver que você vai conseguir ir desenrolando isso, né? E o bacana é que veja que você já se analisa, né? Isso já é uma coisa positiva. Mesmo que você pare para, tipo, foi o que você falou, eu paro no período da tarde para estudar para o dia Seguinte, seguinte. Então, o que é que acontece? Você ali, você está se preparando para que naquele dia, porque contrativo a gente sabe que existe, mas assim, esse preparo é importante para quem tem o autismo, quem tem o TDAH, né? pronto, para Porque para mim, aquele que você tem aquele linha de raciocínio. E o bacana, sabe qual é? É que quando um TDAH ou um TEA se dispõe a fazer aquilo, ele faz com excelência, pronto, né? quando eu tenho audiência no outro dia, eu estudo, eu como parte autora que eu tenho que alegar, e aí também me posiciono como parte ré, todas as outras possíveis alternativas que ele pode chegar e alegar, Você já para tem. eu já combater. Então, essa é a minha preparação que eu faço um dia anterior de uma audiência. E isso é cansativo, viu? Porque assim, aí quando eu termino uma audiência dessa, eu estou exausto, eu estou assim mole, cansado, esgotado. Esgotado ao ponto de não querer falar com ninguém, de não querer, não atendo o telefone, não quero ver ninguém. Isso acontece muito comigo. Por exemplo, a gente está aqui nessa entrevista. Depois aqui eu quero ir dormir. Não quero conversar com ninguém mais, quero ir me deitar e descansar um pouco. Ela me esgota como se eu tivesse feito, acho que 1 hora de academia. E outra coisa que eu queria falar também, quando as coisas eita, não estudei para essa audiência todinha, se eu chegar lá e disser que desmarcou porque não vai poder, isso para mim é terrível, é horrível uma pessoa que marca comigo e desmarca, não é assim normal, desmarcou, vida que segue, não, eu fico remoendo aquilo, ou a pessoa que marca comigo de 6 horas, mas chega de 6h40, porque eu chego antes, eu chego de 6h40 para não atrasar aquela outra pessoa. Porque eu penso que todas as pessoas têm seus compromissos, suas obrigações e seu tempo é muito precioso. Então eu não quero causar um prejuízo para aquela pessoa. E se a pessoa causa isso para mim, eu já entendo que é uma falta de respeito, é um prejuízo e me deixa bastante chateado. E o que é que isso faz? Isso me deixa rouco, isso me deixa com dor nas costas, isso me deixa às vezes com febre.
me deixa de um jeito que eu não consigo escutar uma música no rádio. Muitas vezes eu no carro não escuto música. Não consigo ter uma televisão ali que ela está perturbando. E isso, eu pensei que todo mundo era assim, mas nem todo mundo é assim, né? Depois do diagnóstico, o médico sugeriu até usar abafador. E eu nunca tinha usado. E eu não sabia a paz que aquele negócio dá. Eu já botei no shopping para andar. É uma paz tão grande você andar no shopping com um abafador desse. É uma paz tão grande você ir num restaurante que tem uma música bem alta e botar um abafador ali e você almoça em paz. Mas infelizmente as pessoas ficam olhando e julgando e você vê aquele risinho, aquela coisa, sabe? Então, às vezes até eu não uso o abafador grande. Eu boto um fone de ouvido para que ninguém, o povo pense que eu estou escutando fone de ouvido, mas na verdade ele está apagado, está desligado e eu estou ali só abafando um pouquinho o barulho. Doutor Stanley, muito obrigado pela sua participação. O conteúdo que o senhor trouxe, com certeza vai edificar, né, muitas pessoas que estão assistindo. Foi um conteúdo muito importante. E eu queria que o senhor deixasse, né, uma mensagem de apoio e de respeito para esses pais, para a sociedade em si. Eu não vou nem, vamos nem colocar como os pais ativos, mas para a sociedade como um todo, dessa importância do conhecimento e do respeito, né, que temos de ter um para com o outro, dentro dessa empatia e dessa compaixão. Eu que agradeço o convite por estar aqui, essa oportunidade é muito importante, esses espaços aqui para a gente poder levar informação. Conhecimento é poder e a gente tem que fazer com que esse poder chegue à população. É importantíssimo que uma mãe, um pai, um tutor que tem uma criança diagnosticada com autismo, com TDAH, ela saiba que o diagnóstico não é uma sentença, não é o fim, é o começo de uma nova jornada. E essa nova jornada, com o conhecimento, a gente pode buscar as ferramentas adequadas para poder capacitar, para poder proporcionar àquela criança um futuro independente. A gente sabe que as terapias elas têm resultado e é importantíssimo que a pessoa responsável pela criança com TEA, com TDAH ou com outro transtorno, ela possa proporcionar a essa criança o acesso a essas terapias. Não é tão fácil porque tem uma luta muito grande contra o SUS, contra o plano de saúde, mas a gente não deve baixar a cabeça ao primeiro não. A gente tem que lutar, procurar justiça, procurar seus direitos e efetivar o acesso a essa criança com a terapias. A pessoa com autismo adulto, ela também pode chegar a trabalhar, a se casar, constituir uma família, desde que ela possa ter o incentivo, o apoio dos seus familiares, ela pode sim se tornar uma pessoa independente, muito produtiva para a sociedade. É importante que as pessoas do entorno dessa criança, desse adolescente diagnosticado com autismo, ou até mesmo daquelas pessoas diagnosticadas tardiamente, não sejam os primeiros a apedrejar ela, a criticar, a falar mal dela. Até porque qualquer crime de preconceito ou discriminação contra a pessoa com deficiência é o crime de capacitismo, que pode até levar à prisão. Então a gente não tem o direito de estar apontando, julgando, discriminando nenhuma pessoa com deficiência, nenhuma pessoa com autismo. Ao contrário, nós temos que ser promotores da inclusão dessa pessoa, do respeito. Cabe a cada um de nós aqui, como ser integrante de uma sociedade, proporcionar a outro o direito dela ser quem ela é. Porque nós, como sociedade, é que fazemos com que aquela pessoa se sinta inferior, incapaz ou infeliz. Quando nós julgamos, quando limitamos, quando não deixamos ela ser do jeito que ela é. E é importante que a gente possa ser protagonista também de uma sociedade melhor no futuro. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe e saiba que as portas do ITEAC estão abertas para todos vocês. Gratidão. Amém. Muito obrigado.